Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. Este canal que tem por objetivo trazer explicações acerca da totalidade da realidade à luz do cristianismo, porque nós entendemos que somente o cristianismo pode fornecer uma resposta precisa acerca da totalidade da realidade. E quando se fala de cristianismo, estamos falando que a base fundamental da religião cristã é a Sagrada Escritura, a Sagrada Letra, a Bíblia Sagrada. Ou seja, esse canal vai ter por objetivo trazer explicações de textos bíblicos de maneira que nós possamos compreender a realidade que nos cerca, esse mundo criado. E dentre outras doutrinas, tais como doutrina da justificação, doutrina da eleição, doutrina da depravação do homem. Tá? Então, esse canal vai fornecer a você informações acerca de doutrinas bíblicas também relacionado com a totalidade da realidade, ou seja, é um canal de teologia, da teologia reformada, e também de cultura, que teologia e cultura não são coisas separadas. Se cristianismo é acerca da totalidade da realidade e cultura vem da palavra cultivar, que traz a ideia de desenvolver, então nós entendemos que esse desenvolvimento é desenvolver as potencialidades da criação que Deus a fez. Então esse canal tem por objetivo, postamos alguns vídeos esporádicos porque estamos organizando o canal, tá certo? E agora nós vamos começar a ter uma rotina de postagens de vídeo aqui neste canal, certo? A ideia é fazer vídeos toda segunda, quarta e sexta, de maneira que nós possamos aí então, de alguma forma contribuir com a sua forma de olhar para essa realidade à luz do cristianismo, tá certo? E hoje eu quero falar com vocês, bater um papo rápido aqui sobre o primeiro versículo do texto bíblico do livro de Gênesis, que fala ali de no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só abrindo um parênteses antes de entrar nesse assunto em específico, existe um autor chamado André Chouraqui, se eu não me engano ele é um cristão judeu linguista, que diz que a melhor tradução para esse versículo não seria no princípio criou Deus os céus e a terra, mas ele diz que a melhor tradução seria no cabeça criou Deus os céus e a terra por conta da palavra Bereshit, que tem a raiz ali Roresh, cabeça, na qual faz muito mais sentido fazendo jus ao texto em hebraico. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Mas eu queria trazer essa ideia de no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que esse era sem forma e vazia significa? Ora, Deus cria os céus e a terra, né? E aí eu quero que você imagine o seguinte, imagine agora a sua casa, certo? E você a comprou e ela não tem absolutamente nada. A sala não tá decorada, a cozinha não está decorada, o quarto nada decorado. E aí de repente você começa a colocar o sofá na sala, a televisão, cama no quarto, começa a mobiliar cada compartimento dessa casa. Você começa então a dar forma a ela. Você está começando a dar um formato, você começando a ajustar cada cômodo, né? Você começa a dar uma aparência. Então a ideia de que a Terra era sem forma e vazia é exatamente essa. Deus cria os céus e a terra e depois ele começa então a dar forma a esse céu e essa terra. Olha o que diz o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E aí começa Deus a dar forma. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Então veja que, ó, e disse Deus, e haja luz, e houve luz. Né? E a gente vai ver nos textos mais adiante que vai ter uma frase assim, ó, e viu Deus que era bom. Nós vemos três frases dentro da criação de Deus. Ele cria os céus e a terra, ele começa a dar forma aos céus e à terra, e nós vemos três frases que fazem parte de um sistema, que eu chamo de sistema criacional. Quais frases são essas? E disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. O que isso significa? Que quando Deus fala, olha, e disse Deus, haja luz, ainda não existia luz. A luz veio a existir depois que Deus fala, depois que Deus a chama pelo nome. Ou seja, se Deus chama pelo nome o elemento da criação, antes de ele ser criado, Deus está estabelecendo a esse nome um significado, princípios de funcionabilidade.
porque os nomes não vêm vazios de significado. Então, quando o elemento vem a existir, ele passa a existir exatamente como Deus houvera planejado. E aí depois Deus diz, olha, e viu Deus que isso era bom. Ou seja, e disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. Um sistema criacional que vai percorrer por todos os 6 dias da criação, né? O que eu chamo de sistema criacional. Lembrando que quem é o criador de todas as coisas é Jesus Cristo, como João fala, né? No princípio era o verbo ou o logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus, e por meio dele tudo se fez, né? Logos ali, Cristo, logos significa, é um vocábulo, obviamente que Jesus Cristo não é um vocábulo, é a ideia que traz ali, né? O logos, logos significa a lógica da razão, aquilo que tem sentido, que tem fundamento. E aí quando nós vemos os elementos criacionais sendo chamados pelo nome antes que viessem criado e feito pelo logos, né? Então nós vemos que esses elementos venham a existir, né? Passam a existir dentro de princípios de funcionabilidade. Tá? Então o que significa essa ideia criacional? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Significa que Deus cria os céus e a terra e depois, com esse sistema criacional, ele começa a desenhar toda a terra, ele começa a mobiliar o quarto, né? Mobiliar a cozinha, mobiliar a sala, ou seja, Deus começa a dar forma, colocando o sol, os luminares, a separação entre continente e água, entre dia e noite. Então Deus começa a dar forma. É isso que significa. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí depois começa a entrar em ação o sistema criacional, tá certo? Esse é o nosso primeiro vídeo. A ideia é postar vídeo aqui, 3 vídeos. A ideia é fazer postagens aqui às segundas, quartas e sextas, trazendo explicações acerca dos textos bíblicos e também fazendo uma relação com a totalidade da realidade. Então, que Deus possa abençoar você e deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal para que nós possamos crescer juntos nessa caminhada em tentar descomplicar o texto bíblico, tá certo? Então que Deus os abençoe e fique na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.